Olá, estou gravando esse vídeo aqui para guardar como recordação da apresentação do meu TCC 1, tá? Então vamos lá. O título da minha apresentação é Aprendizado de máquina aplicado à identificação de cheiros com base na estrutura molecular de compostos orgânicos, orientado pelo professor Dr. Luciano Zamperetti Volsky. Esse aqui é o meu título, né? Inteligência Artificial aplicada à identificação de cheiros. E a delimitação do meu tema é o mesmo que o título que eu acabei de comentar. O problema do meu TCC é o seguinte: até que ponto é possível classificar características olfativas de compostos orgânicos por meio de técnicas computacionais? Então essa vai ser a pergunta norteadora da minha pesquisa do início ao fim, tá certo? E aqui, características olfativas, eu estou utilizando o mesmo termo que a literatura aborda nesse tema, né? Que trazendo assim mais para perto da gente, é basicamente características de intensidade de queimado, de azedo, de doce, de flor, enfim, várias características que a literatura utiliza para poder classificar as moléculas, né? E a proposta aqui, o problema é justamente até que ponto a gente consegue fazer essas classificações utilizando técnicas computacionais, mais especificamente técnicas de inteligência artificial, certo? O meu objetivo geral é investigar a viabilidade das técnicas de aprendizado de máquina para classificar características olfativas de compostos orgânicos a partir de suas estruturas moleculares. E aqui as estruturas moleculares entra várias características, tá, das moléculas, como quantidade de átomos, quantidade de ligações, valência, peso da molécula, dimensões e etc. Então, o objetivo geral é justamente classificar as moléculas com relação ao cheiro com base nessas características de sua estrutura, tá certo? Objetivos específicos. Primeiro, conceituar representações moleculares e métodos de aprendizado de máquina aplicáveis à classificação de cheiros. Tá? Então, primeiro a gente vai estudar profundamente quais que são as técnicas de representação das moléculas na computação, tá? Quais que são as melhores, quais são as piores e etc. E depois fazer essa mesma avaliação para técnicas de aprendizado de máquina, né? Quais técnicas se aplicam a esse problema, quais não se aplicam, né? Após isso, coletar, tratar e representar computacionalmente dados de compostos com perfis olfativos documentados, né? Então isso significa o quê? Não basta a gente simplesmente pegar um banco de dados ali que tem determinada molécula, que tem várias moléculas, sem que a gente tenha perfis olfativos bem documentados, ou seja, é preciso que um pesquisador anteriormente foi lá, identificou essas moléculas, fez a pesquisa com pessoas que são experientes nisso, as pessoas avaliaram essas moléculas, detalharam seus perfis olfativos, para a gente conseguir treinar um algoritmo de aprendizado supervisionado, né? E depois implementar e avaliar modelos de aprendizado de máquina quanto à capacidade de classificar as características olfativas. Justificativa. Bom, ao longo da história da computação, o ser humano ele vem tentando representar computacionalmente algumas experiências sensoriais, né? E para algumas experiências, o ser humano ele consegue representar muito bem na computação, né? Como a visão. Hoje em dia a gente tem telas extremamente definidas, né? Com uma quantidade gigantesca de pixels, né? Imagens, nós temos vídeos de alta definição, temos videogames também, que é uma forma de controlar ali a imagem, né? Na parte da audição, nós temos tanto alto-falantes quanto fones de ouvidos de extrema definição também, que conseguem atingir frequências baixas, frequências altas, né? Na parte do movimento é um pouco menor, mas também nós temos sensores de giroscópio, de acelerômetro, nós temos representação do movimento na realidade virtual, né? Na realidade aumentada e etc. Porém, o olfato ele segue como sendo uma das experiências sensoriais menos abordadas, menos desenvolvidas nessa área. Né? E por quê? Por conta justamente da sua natureza complexa, né? Enquanto que na visão e na audição nós temos escalas muito bem definidas, então a gente sabe, por exemplo, como que vai ser um som analisando a sua onda mecânica, né? Por meio da sua frequência, do seu comprimento de onda, a mesma coisa da visão, né? Da luz, só que seria da onda eletromagnética. No olfato a gente não tem. No olfato o que a gente tem é unicamente uma reação química e biológica de determinada matéria com nós seres humanos, né? com os nossos sensores, né?
E aí técnicas computacionais que podem contribuir. Ao longo da ciência, foram escritos vários trabalhos que comprovam que existem meios, existem formas da gente conseguir fazer essas classificações por meio de técnicas de aprendizado de máquina. Tá? Então, técnicas como regressão linear, Randall Forest, SVM e etc., que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Por que esse tema é relevante? Bom, esse tema é relevante primeiramente por conta da sua falta de exploração, né, na ciência. A gente não tem avanços muito grandes nessa área, a gente não tem dispositivos, equipamentos, softwares que lidam muito bem com isso, então é uma área gigantesca para ser explorada. Mas não só isso, o desenvolvimento dessa área também pode contribuir para outras áreas, né, como tecnologia imersiva, como a área da própria saúde, a área do setor alimentício e etc. E essa foi a minha justificativa científica, né, mas a minha justificativa pessoal, digamos assim, é que eu sempre tive a curiosidade, desde adolescente eu sempre quis entender como é que funciona o cheiro, por que a gente não tem representação no computador, e se Deus quiser é um dos temas que eu pretendo seguir adiante na minha pós-graduação, mestrado e doutorado, se tudo der certo. Fundamentação teórica. Bom, primeiro falando um pouco dos contextos e do contexto e dos desafios computacionais. Hoje a gente entende que nós temos cerca de 400 tipos de receptores olfativos. Né? E como que o cérebro interpreta o cheiro? Por meio da ativação desses receptores olfativos. Né? Imagina que tem um composto orgânico ali, vamos colocar assim um exemplo mais prático, um frango assado ali. Aquele frango assado ele está existindo ali, né? E ele está entre aspas, despedaçando, né, jogando moléculas no ar. É isso que está acontecendo de fato. As moléculas estão saindo dele e estão indo para o ar. Né? Nesse meio tempo, aliás, essas moléculas entram no nosso nariz, elas grudam numa pelezinha que a gente tem dentro do nosso nariz, chamado epitélio olfatório. Essa pelezinha que as moléculas grudam, elas estão ligadas aos nossos sensores olfativos, né, aos nossos receptores olfativos. E por meio da ativação desses receptores que o cérebro, que é gerado um código neural que o cérebro interpreta como cheiro. E como principais desafios dentro dessa área, nós temos vários, né? Mas os principais a natureza multirótulo do problema, ou seja, uma determinada molécula ela pode ter vários cheiros, né? Isso dificulta a predição. A ausência de um espaço semântico universal para descrever os cheiros, como comentado anteriormente na justificativa. Dificuldade em generalizar modelos treinados em moléculas isoladas para prever misturas complexas. Bom, esse é um tema que ele realmente é um desafio gigantesco assim, para a ciência, até porque a gente tem hoje em dia. Porque todos os estudos que eu fiz nas minhas pesquisas, todos eles sempre partem da molécula de forma individual, eles nunca misturam, né? Porque quando você mistura muitas moléculas, fica muito mais difícil fazer predição, e aí fica praticamente impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Né? E isso é, de certa forma, um desafio ruim, porque o que a gente está mais acostumado no dia a dia está em contato com dezenas, até centenas de moléculas juntas e grudadas, né? Então é meio irreal a gente cheirar uma molécula por vez, mas é o que a gente tem nos estudos de hoje em dia, em sua grande maioria. Vamos lá? Representações moleculares e abordagem de modelagem. A gente tem um conceito, aliás, dentro dessa área que chama codificação molecular, que nada mais é do que a gente representar computacionalmente moléculas, né? A gente representar isso em um computador. E aí, dentro desse conceito, temos várias técnicas, como, por exemplo, os descritores físico-químicos, né? Que basicamente são as características físicas e químicas de uma molécula, como massa molecular, polaridade, número de ligações, número de átomos e etc. Nós temos também os fingerprints moleculares, que é basicamente identificar uma molécula de forma única com base em suas características, né? Como se fosse a nossa impressão digital. Cada molécula vai ter uma identificação única, que essa identificação única é gerada por meio de características que combinadas se tornam únicas também. Né? Aplicação em modelos tradicionais e suas limitações. Bom, como dito anteriormente, existem diversos estudos que aplicam algoritmos de machine learning tradicionais e eles têm uma acurácia muito boa, em sua grande maioria, né? Em trabalhos de relevância eles têm uma acurácia muito boa, porém eles têm algumas limitações por conta do seguinte, por conta da natureza da molécula.
esses algoritmos eles esperam receber dados tabulares, né? Então, como comentado anteriormente, características de massa molecular, polaridade, dados únicos assim espalhados é o input correto para esses modelos. Porém, uma molécula, como a gente sabe, ela tem um formato de um grafo, né? Então, os seus átomos ali seriam os nós do grafo e as suas arestas seriam as ligações atômicas, né? E nisso que entra as GNNs, né? As redes neurais gráficas, que é justamente uma rede neural cujo seu input ali é justamente grafos, né? Então, a introdução de redes neurais nessa área trouxe muitos avanços significativos por conta de representar melhor ali o problema, né? Agora falando um pouco de base de dados e recursos disponíveis. A gente tem o Atlas de DravenX, lançado em 1985, que nada mais é do que um catálogo grande, né, que tem várias moléculas, e aí cada uma dessas moléculas tem justamente os descritores olfativos, né? O DravenX ele fez essa pesquisa na época, utilizando pessoas treinadas para isso, né? Então a gente tem essa base de dados disponível. A gente tem também a base de dados gerada pelo desafio DREAM, o Faction Prediction Challenge, que eu vou descrever mais no próximo slide, mas é uma base de dados também bem grande, de 476 moléculas, 19 descritores perceptivos, né? E a gente também tem o Good Access Database. Esse é mais usado para a área da perfumaria, para a área do setor alimentício, né? Mas é um banco de dados proprietário, então não seria muito interessante utilizar na minha pesquisa, né? Bom, eu trouxe 2 artigos aqui que representam grandes avanços na área da ciência dentro dessa temática, né? O primeiro é prevendo percepções olfatórias humanas por meio de características químicas de moléculas de odor. Esse artigo ele foi propulsionado por um desafio, né, chamado Desafio DREAM. Esse desafio ele atua ainda em diversas áreas da ciência. Antes do olfato, ele atuou na área da farmacêutica, né, farmacologia, aliás, da biologia. Né. Em 2015, o tema desse desafio foi justamente o olfato. E aí o principal desafio, né, a principal coisa que a gente queria resolver seria justamente prever como uma molécula cheira apenas com base em suas características físico-químicas. Para isso foram disponibilizadas 476 moléculas, onde cada molécula tinha fingerprints moleculares, medidas de intensidade, descritores olfativos, né? E o objetivo era prever os 19 descritores para cada molécula, né? Então a gente tem essa determinada quantidade de moléculas, a gente precisa criar algoritmos, modelos que fazem a predição de 19 descritores semânticos para cada uma dessas moléculas. Esse era o desafio, né? E com base nesse desafio foi lançado o artigo, liderado, aliás, pelo Andreas Keller e vários outros autores, na revista Science, em 2017. Esse artigo, basicamente, ele detalhou como que foi o desafio, metodologia, resultados, né? Então, ele fez uma descrição geral de como que foi do início até o fim desse desafio. Né? E os algoritmos vencedores aqui foram a regressão linear com regularização, né? E o Random Forest. Foram esses 2 algoritmos utilizados, que foram os ganhadores. E os principais resultados é que a relação química-percepção é mais linear do que esperado, né? Fingerprints melhoram bastante a classificação e alguns odores são mais previsíveis do que outros, como alho, peixe, doce, fruta, pimenta, né? Alguns desses odores aqui a gente sente de longe, digamos assim, né? Então esses são alguns dos que são mais fáceis de fazer as predições, né? E depois eu trouxe um outro artigo aqui chamado o mapa principal de odor, o mapa unificado principal de odor. Diversifica tarefas numa percepção do olfatório humano, né? A tradução seria mais ou menos isso. Ele foi liderado pelo Alexander, publicado na revista Science em 2023, e o seu objetivo era desenvolver um mapa perceptual unificado, o POM, utilizando redes neurais gráficas, as GNNs, né? E esse mapa era basicamente o seguinte: imagina que é um espaço onde moléculas que possuem cheiros semelhantes, elas ficam próximas dentro desse mapa, né? E aí ele realizou isso por meio de GNNs, né? Então, nesse artigo, houve avaliação de novas moléculas por pessoas treinadas, moléculas que não foram avaliadas anteriormente por trabalhos anteriores, né, para provar a acurácia do algoritmo.
E funciona para várias tarefas diferentes, né, como estimar semelhança entre aromas, prever a intensidade do cheiro e etc. Então, não é estritamente somente para prever cheiros, né? Fazem outras tarefas também. E aqui está uma representação que eu trouxe, não é exatamente o POM, isso aqui até porque eles não liberaram, no artigo lá eles não liberaram um mapa, né? Mas é uma representação visual para a gente entender como é que funcionaria. Então, cada uma dessas separações por cores ali seriam a molécula, né, as moléculas, e as mais próximas teriam cheiros mais similares, né, e esses quadradinhos aí seriam o equivalente a cada valor do embedding, né, da molécula, né. E os principais resultados, melhor que os especialistas em 53% dos casos. A GNN superou a acurácia dos modelos tradicionais, né, como dito anteriormente, e explora cerca de 500 mil moléculas possíveis ainda desconhecidas. Então a molécula nem existe, a gente já consegue fazer uma predição, vamos colocar assim, né. Bom, a metodologia que eu utilizei, primeiro, que eu vou utilizar, aliás, né, levantamento e preparação dos dados, que seria justamente juntar todas essas bases, entender como que elas funcionam, né, aprender como que as moléculas são representadas, né, ali na prática, depois fazer a modelagem e treinamento dos algoritmos, então testar os de algoritmos lineares, redes neurais e anotar todos os resultados. Depois seria a avaliação e análise dos resultados, seria a parte, entre aspas, mais importante, né, que é onde a gente analisa todos os resultados, tenta buscar padrões, entende relações entre erros e algoritmos, entre erros e moléculas, entre acertos, enfim, né, e gerar visualizações claras e de fácil entendimento para poder colocar no artigo, né, e depois a divulgação dos resultados por meio de artigo acadêmico, né? Aqui eu tenho o cronograma. De fevereiro a maio eu pretendo desenvolver o TCC e em junho eu pretendo fazer a publicação do artigo, né? Aliás, fazer a defesa pública e depois a publicação. O orçamento eu coloquei aqui como acesso de base de dados e softwares, impressões, aquisição de bibliografia e treinamentos e cursos de técnicas de machine learning e deep learning também, no total de R$320. E aqui estão as minhas referências. É isso, obrigado por ter assistido e acompanhado. Valeu!